Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega e não consegue nomear. A sensação de que Deus parou de falar. Você ora e parece que a oração bate no teto. Você pede uma direção e o que responde é o silêncio. E então vem o pensamento que machuca mais do que qualquer outro. Será que ele desistiu de mim? Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer uma coisa hoje. Deus não parou de falar com você. Ele nunca parou. O problema é outro. A gente aprendeu a esperar que ele falasse do jeito que a gente queria. Alto, claro, impossível de confundir. E Deus quase nunca fala assim. Ele fala baixo, ele fala nos detalhes. Ele fala através daquilo que a gente chama de coincidência e passa direto sem olhar duas vezes. Hoje, eu vou te mostrar 7 sinais, 7 formas que Deus usa para falar com você. E eu te peço uma coisa. Fica comigo até o fim, porque um desses 7 é para você. E você vai saber qual é no momento exato em que eu falar. Sinal número 1. Quando algo foge completamente do normal. O primeiro sinal é o mais fácil de ver e o mais fácil de ignorar. Moisés estava fazendo o que fazia todo dia, cuidando de ovelhas. Nada de especial naquela manhã. Até que ele viu uma coisa que não fazia sentido. Um arbusto pegando fogo que não se consumia. E repara no detalhe. Deus não falou primeiro. Ele esperou Moisés se aproximar. Só quando Moisés parou, virou o rosto e decidiu olhar de perto, a voz veio. Quantas sarças ardentes já passaram na sua frente e você não parou para olhar? Aquele encontro que não fazia sentido. Aquela mensagem que chegou na hora exata. Aquilo que aconteceu e você ficou uns segundos sem entender. E depois seguiu em frente como se nada fosse. Quando algo foge do normal na sua vida, não é acaso. É Deus levantando a voz do único jeito que Ele sabe que você percebe. Para. Olha de perto. Pergunta o que Ele quer te dizer. Sinal número 2. Quando a mesma coisa se repete. Samuel era um menino quando ouviu seu nome no meio da noite. Levantou, correu até Eli e disse: "Você me chamou." Eli respondeu que não. Ele voltou a se deitar. Aconteceu de novo. E ele foi de novo. E de novo não era Eli. 3 vezes, meu irmão. 3 vezes Deus chamou o mesmo nome antes daquele menino entender de quem era a voz. E aqui está o que me quebra nessa história. Deus não desistiu na primeira, nem na segunda. Ele repetiu até ser entendido. Ele faz isso com você também. Aquele versículo que apareceu 3 vezes essa semana em lugares diferentes. Aquele conselho que você ouviu de 2 pessoas que nem se conhecem. Aquela mesma situação batendo na sua porta pela 3ª vez. Isso não é coincidência, é paciência divina. É Deus repetindo porque te ama demais para te deixar seguir errado. Sinal número 3. Quando as portas se fecham e nada flui. Esse aqui dói, mas é dos mais claros. Paulo queria pregar na Ásia. Era um bom plano. Era um plano santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Ele tentou ir para outro lugar e foi impedido de novo. Imagina a frustração. Fazendo a obra de Deus e sendo barrado por Deus. Mas foi exatamente aquele bloqueio que o levou para a Macedônia, onde havia gente esperando por ele que ele nem sabia que existia. Agora pensa na sua vida. Aquele financiamento que não saiu. Aquela porta que fechou na sua cara. Aquele negócio que você forçou e não andou. Você chorou. Você reclamou. Você achou que estava dando tudo errado. E se não estava? E se aquilo era proteção com cara de rejeição? Eu vou repetir para ficar gravado. Nunca force uma porta. O que é seu não precisa ser arrombado. O que vem de Deus flui. Sinal número 4.
Quando você perde a paz sem motivo aparente. Existe um tipo de inquietação que não tem explicação lógica. Está tudo certo no papel. A conta está paga. Ninguém brigou com você. E mesmo assim tem um peso no peito que não sai. Uma sensação de que falta alguma coisa e você não sabe dizer o quê. Presta atenção nisso. Quando você perde a paz sem motivo, quase sempre existe uma instrução pendente na sua vida. Alguma coisa que Deus falou e você adiou. Alguma decisão que Ele pediu e você empurrou para depois. Alguma conversa que Ele mandou você ter e você fugiu. A paz não sumiu para te castigar. Ela sumiu para te avisar. Vai diante de Deus hoje e faz uma pergunta simples e corajosa. Senhor, o que eu deixei para trás? Sinal número 5. Quando alguém diz exatamente o que você precisava ouvir. Davi estava com a espada na mão, furioso, a caminho de cometer uma vingança que teria manchado o resto da vida dele. E Deus não desceu do céu para impedir. Deus mandou uma mulher. Abigail se colocou no caminho de Davi com palavras humildes e sábias. E Davi parou. E depois disse com todas as letras: Bendito seja o Senhor, que hoje te enviou ao meu encontro. Aquela mulher foi a voz de Deus naquele dia. Agora responde para você mesmo. Quantas Abigails você ignorou? Deus usa quem Ele quiser. Já usou até um animal para falar com um profeta teimoso. Então Ele pode falar com você, através de alguém que você não respeita, de alguém que você acha que não entende nada da sua vida, de alguém que você jurou que estava exagerando. Quando alguém insiste numa tecla, para, escuta. Pode ser Deus tentando te livrar de algo que você não está enxergando. Sinal número 6. Quando aquilo se repete nos seus sonhos e no seu íntimo. Tem uma voz que não usa som. É aquele aperto no peito antes de assinar. É aquele desconforto que você sente perto de uma pessoa e não consegue justificar. É aquele impulso repentino de ligar para alguém e você liga e a pessoa estava afundando naquele exato momento. A palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus acende luz por dentro para iluminar o que está do lado de fora. E não ignore os sonhos que se repetem. Não ignore o mesmo rosto aparecendo 3 noites seguidas. Não ignore aquela cena que volta e volta e não te deixa em paz. Deus fala com quem está dormindo, meu irmão. Ele fala com quem está no chuveiro, no trânsito, lavando louça. O problema nunca foi ele falar baixo. O problema é o barulho que a gente escolheu manter ligado. Sinal número 7. Quando vem uma paz que não deveria existir. E esse é o mais bonito de todos. Davi tinha acabado de perder um filho. Ele havia jejuado, chorado, se deitado no chão por dias, implorando pela vida daquela criança. Quando a notícia chegou, todos esperavam o desabamento. E o que a Bíblia registra é uma das cenas mais impressionantes das Escrituras. Davi se levantou, se lavou, entrou na casa do Senhor e adorou. Não foi frieza, não foi negação, foi paz. Uma paz que não fazia sentido nenhum diante do tamanho daquela dor. E talvez você já tenha sentido isso. No meio do diagnóstico, no meio do velório, no meio do pior mês da sua vida. Uma calma estranha te sustentando e você sem entender de onde ela estava vindo. Ela vinha dele. Essa paz é a assinatura de Deus. É Ele dizendo, sem usar palavra nenhuma: Eu estou aqui, eu não te larguei, e eu vou te levar até o outro lado disso. Deus está falando com você. Ele nunca parou. Se hoje alguma coisa apertou dentro de você enquanto eu falava, não deixa passar. Não fecha esse vídeo e volta para a correria. Para, ajoelha e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ele vai responder. Ele sempre responde a um coração que decide escutar.
Se essa mensagem te alcançou hoje, escreve "Fala, Senhor" aqui nos comentários e compartilha com alguém que anda achando que Deus se calou. Pode ser exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje.